Diminuir a temperatura. Dentro ou fora de casa, eu vivo na velocidade total. E você? Eu sou o Luiz Kiyoshi Nakayama, trabalho como síndico há 15 anos. No Meridian Office eu trabalho aproximadamente 8 anos. Fica na rua Cônego Bernardo, 101, na Trindade, em Florianópolis. São 120 salas e 8 lojas. O problema enfrentado aqui no condomínio Meridian Office foi, primeiro, a explosão de 3 cisternas em consequência também houve grandes vazamentos no condomínio e também uma mudança da maneira de cálculo da Casan, de unidades de 10 metros cúbicos unitário para o cálculo de uma economia só, fazendo com que mudança, anteriormente, o que não valia a pena fazer qualquer economia na água, começou a valer a pena. Os problemas foram, primeiro, essa explosão da caixa da cisterna, né? Foram 3 cisternas que explodiram, vazando água, vazando aproximadamente 20 mil metros cúbicos de água. E esse vazamento nem mudou a taxa que nós pagávamos na conta da água, porque nós pagávamos 10 metros cúbicos por unidade aqui. Então, 120 unidades, vezes 10 dá 1.200 metros cúbicos. Nós consumimos dentro do condomínio aproximadamente 300 metros cúbicos. Então, qualquer grande vazamento não influía na taxa. Em consequência disso, a gente teve ação judicial para que a gente mudasse a maneira de cálculo dessa nossa taxa. Aí houve essa mudança para uma economia só e que primeiro houve uma grande economia já de princípio. Essa explosão também ocasionou no condomínio diversos vazamentos por causa que havia uma pressão muito alta na água e em consequência, algumas salas tiveram vazamento em consequência dessa pressão e também em função da falta da água, alguns condôminos esqueciam a torneira aberta porque nesse período em que a gente ficou sem a cisterna, praticamente no final do dia acabava a água. Então, os condôminos não se deram conta que não tinha água e em consequência disso, na noite vazava água e inundava o corredor, inundava a sala, fazendo grande estrago no condomínio. Foi feito, então, a primeira coisa foi acionar a construtora para colocar um registro de redução de pressão. Então foi feito isso e reduziu-se a pressão das torneiras dentro do prédio. Isso também reduziu os vazamentos que havia no prédio. Foi colocado um redutor de vazão em cada torneira e em cada válvula que tinha no prédio. Uma campanha de economia de água no prédio. E em função disso houve uma redução da ordem de 30% ou mais, em alguns momentos, do consumo de água. Quer dizer, então nós reduzimos uma nossa taxa de água de em torno de R$13 mil para em torno de R$8 mil. Então, foi a grande sacada de a gente fazer a economia na água. Houve também, em função da mudança de cálculo da tarifa da água, ganhamos uma ação judicial contra a Casan de em torno de R$1.200.000 que a Casan nos devolveu. Esse valor nós devolvemos integralmente a cada condômino do prédio. Isso também gerou um bom
ambiente dentro do prédio, que para nós é muito importante. O condomínio Meridian Office são 120 salas e 8 lojas. O impacto no condomínio Meridian Office, nós percebemos por causa da explosão da cisterna, porque a gente teve uma explosão que consumiu mais de 20 metros cúbicos de água e a nossa taxa não mudou em nada. Aí percebemos quanto que nós estávamos perdendo de dinheiro em relação, ou quanto que a Casan estava ganhando de dinheiro em cima de nós, sem que a gente tivesse consumo. Então, isso foi o primeiro passo. O segundo passo é que nós aproveitamos a oportunidade de ganhar a ação contra a Casan, em que mudou a sistemática de cálculo da taxa de água, de 120 unidades vezes 10 metros cúbicos, para uma unidade que se calcula como se fosse uma casa só. Então, mas esse método também tem um viés meio maldoso nesse caso também, porque os 10 metros se paga pelo consumo de 10 metros, depois de 10 a 50 é uma outra taxa, e de 50 para cima é uma taxa quase triplo daquilo que é o de 10 metros. Então a gente paga num condomínio aqui a maior taxa de água que se pode pagar. Verificando essa possibilidade de mudar, de economizar água dentro do prédio, né, é que qualquer economia no prédio se tornava uma coisa, vamos dizer, um ganho direto. Então, se a gente economizasse um metro cúbico de água, a gente deixava de pagar esse metro cúbico de água. Anteriormente não adiantava a gente fazer economia no prédio, agora estava valendo a pena fazer economia, portanto valia a pena a gente trabalhar a redução de água. Hoje mudaram o sistema de cálculo da taxa, usando uma taxa de disponibilidade que é 28 e qualquer coisa, 29 reais, então todo mundo paga essa taxa de disponibilidade e o consumo começa do zero, então não tem esse consumo de 10 metros cúbicos como era antigamente. Então, mas de qualquer forma, o que acontece, grandes consumidores ou médios consumidores estão pagando uma taxa elevada, porque o que passar do 10 metros cúbicos é muito caro em relação ao consumo, e o que passar de 50 nem se fala, é muito caro. Então, temos que pensar de uma maneira que a taxa seja menor e que seja mais viável qualquer economia de água dentro de os consumidores tenham vantagem de consumir menos, reduzir o consumo de água. Aqui no condomínio Meridian Office e também nos outros condomínios que a gente administra, a gente percebeu que a gestão da água é um fator extremamente importante, porque a água no Brasil entre as despesas de condomínio, uma das mais altas. Então, qualquer economia que se faça na gestão da água hoje é significativo. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente pense de diversas maneiras de economia de água. As maneiras, por exemplo, de colocar redutor, de inspeção periódica, de verificação constante de qualquer vazamento. Então, esse tipo de coisa eu acho que é uma das funções do síndico, de a gente ficar gestando a administração da água para que reduzir o custo de água. Redução de custo de água é uma coisa que é inerente à nossa função e também é inerente de a gente conseguir redução de custo de um condomínio. O que a gente conseguiu aqui no condomínio Meridian Office, eu acho que pode servir de exemplo para os demais ou outros síndicos, né, para que faça a política de redução de custo de água, né? Isso eu acho que é fundamental. O que é política de redução de custo? É verificar os equipamentos que você tem no condomínio em termos de válvulas, redutores, pressão, como que está acontecendo os consumos, a inspeção periódica tanto do consumo como de vazamentos, para que reduzam o consumo da água e, consequentemente, a taxa de água.
Na próxima edição do Prêmio Síndico Planning, temos intenção de apresentar novos cases e aproveitando também os cases que foram apresentados para modernizar o nosso condomínio. Nós entendemos que esse prêmio motiva a gente a buscar novas maneiras de fazer administração de condomínio. Aproveitem este prêmio para motivar a modernizar a sua maneira de gestão dos condomínios, porque nos parece que a gente tem que ter uma motivação. Essa é uma motivação super interessante, porque é um ganha-ganha, porque nós ganhamos e os condomínios ganham. Acho que isso que é importante.